Final trágico de Urias, marido de Batseba. Qual o pecado trágico de Davi e Batseba? Qual o final trágico de Urias? Qual é o alto preço que Davi vai colher por causa de seu pecado? Joabe volta a participar de mais um crime e vira cúmplice de assassinato. Quais os destaques do novo resumo semanal da série Reis? Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Após o resumo da semana, você saberá o final trágico de Urias, o marido de Batseba. Davi ordena que traga um filho de Jonatas até o palácio, ao descobrir sobre Mefibosete. Batseba tenta uma reconciliação. Agir de Mical confronta Davi sobre a noite que ele esteve com a neta de Aitofel. No capítulo 190 de terça-feira, 27 de junho, para pôr fim na guerra entre israelitas e amonitas, Malcã tenta um acordo com o comandante Joabe. Aitofel discute com Urias por causa de Batseba. Mefibosete fica surpreso com a visita do mensageiro do rei Davi. No capítulo 191 de quarta-feira, 28 de junho, o rei Davi tenta embebedar Urias, mas o soldado é teimoso e não dorme com a esposa Batseba. Mispa rompe a amizade com Batseba. O profeta Natã e sua esposa Nava tentam encontrar uma solução para ajudar o rei Davi. Aitofel fica chocado com uma confissão de Urias. No capítulo 192 de quinta-feira, 29 de junho, o caos se instala entre as mulheres do harém, ao descobrir sobre uma atitude de Davi. Mefibosete e os soldados do rei são abordados por criminosos no caminho para Jerusalém. Davi fica apavorado e toma uma atitude drástica para acabar com Urias. No capítulo 193 de sexta-feira, 30 de junho, Simei descobre quem encomendou a morte de Mefibosete. Natã mais uma vez vai ao palácio tentar falar com Davi, mas o rei resolve não atender o profeta. Joabe recebe uma carta inusitada do rei Davi. Urias volta para o campo de batalha e se prepara para atacar os inimigos. Final trágico de Urias, marido de Batseba. Inocente do que está acontecendo, Urias volta da guerra e entra no palácio. O rei Davi, envergonhado com a presença do marido de Batseba, ordena que Urias passe alguns dias em casa. Urias fica sem entender, mas o pior já aconteceu entre Davi e Batseba. Enquanto que Urias estava na batalha, Batseba aproveitou a ausência do marido e foi se banhar no terraço. Davi, que não foi à guerra, avista a mulher de Urias sem nada e se banhando no terraço. O rei Davi fica louco de desejo por aquela mulher que se banha ao ar livre. O rei Davi ordena que Cisa chame aquela vizinha do terraço para o seu palácio. Batseba recebe um convite inusitado em sua porta. Ela aceita na hora um pedido do rei de Israel. Batseba se prepara e parte para o palácio. Davi recebe a tal mulher misteriosa do terraço. Batseba e Davi acabam se beijando. As esposas de Davi se admiram que Davi não mandou chamar nenhuma de suas mulheres. Davi acaba se deitando com Batseba. A mulher de Urias fica feliz com seu sonho realizado, mas Davi fica triste em ter se deitado com uma mulher casada. Enquanto isso, Urias descobre por intermédio de Joabe sobre a conversa entre Davi e sua esposa no antigo acampamento. Batseba cai em si ao perceber que errou ao ficar grávida de Davi. Davi fica inquieto ao imaginar o erro que cometeu. Batseba conta a Davi sobre a gravidez e o rei de Israel fica apavorado que engravidou uma mulher casada. É neste momento que Davi chama Urias da guerra para se deitar com Batseba.
para que Urias acredite que o filho é dele. No entanto, quando Urias chega em Jerusalém e recebe a ordem de Davi, um soldado resolve dormir fora de casa. O rei Davi, quando descobre onde Urias passou a noite, fica furioso com o soldado teimoso. Sem alternativas, Davi imagina o pior para o valente Urias. O rei de Israel escreve uma carta e manda junto com Urias para a guerra. Joabe, o comandante dissimulado do exército de Israel, é quem recebe a carta misteriosa. Urias se alegra em estar de volta à batalha contra os inimigos. Joabe fica abismado com o conteúdo do pergaminho. Enquanto isso, Batseba, que não conseguiu fazer Urias dormir com ela, está apavorada com a sua gravidez inusitada. Batseba ainda tem em seus calços as cobranças de Aitofel, que descobre a verdade. Aitofel fica furioso com o novo casal de Jerusalém e cobra atitudes de Davi. Enquanto isso, na guerra, Joabe faz o pedido macabro de Davi ser cumprido. Joabe coloca Urias na linha de frente do exército de Israel. Alguns valentes percebem que o pior pode acontecer com Urias. Joabe é questionado por essa atitude drástica. Dissimulado, Joabe segue as ordens do rei Davi, que lhe poupou de castigá-lo. Joabe sente que tem uma dívida com Davi e manda Urias na frente de batalha. Durante o confronto, Urias começa a levar melhor e luta bravamente. Mas a quantidade de inimigos é grande na linha de frente e Urias acaba levando a pior. O marido de Batseba acaba sendo ferido gravemente por um adversário. Urias leva mais golpes dos bandidos e acaba caindo ao chão. Alguém dos valentes de Davi grita o nome de Urias, mas o soldado valente acaba não resistindo e morre. O rei Davi recebe uma carta de Joabe, que anuncia a morte trágica de Urias. Batseba fica chocada com a má notícia sobre Urias. A nova grávida do pedaço chora de remorso a morte do marido. Aitofel fica revoltado e ameaça se vingar do rei Davi. Mesmo contra a vontade de Aitofel, Batseba se casa com Davi após o luto por Urias. O profeta Natã aparece no palácio e conta uma história inusitada ao rei Davi. Revoltado com o indivíduo da história, Davi condena a morte do protagonista da história. Natã revela que o protagonista da história é o próprio rei Davi, que mandou matar o marido e tomou a esposa do mesmo. O rei Davi cai em si e Natã revela que virá grandes maldições em sua família. Por causa do pecado trágico, Davi vai colher o que plantou, anuncia o profeta Natã. O sangue de Urias vai ser cobrado sobre a vida dos familiares de Davi. O rei Davi acaba ficando arrasado com a mensagem do Senhor Deus. O primeiro filho de Davi e Batseba acaba morrendo por causa do grande pecado. Porém, mais consequências virão sobre a casa de Davi. Mas isso será a partir da 8ª temporada da série Reis, A Consequência. Comente aí qual nota merece o ator que vive Urias, o marido de Batseba. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo especial. Obrigado e até mais.